Oi pessoal, aqui é a Stephanie e você está no Devaneios de Papel. Aqui no canal eu adoro fazer vlogs de leitura, trago também várias listas e tags como é que eu vou trazer hoje aqui pra vocês. Então seja muito bem-vindo se essa é a sua primeira vez aqui no canal e bem-vindos de volta aqueles que sempre estão por aqui. No vídeo de hoje, então, eu trago uma tag que eu fiz pela primeira vez no ano passado, que é a tag do fim de ano, ou The End of the Year Book Tag. Eu vou deixar aqui embaixo o link de quem criou e também o link da versão brasileira que eu uso como referência para responder as perguntas. Essa é uma tag muito curta, então eu espero que esse vídeo não fique muito longo, porque são só 6 perguntas, se eu não me engano. Antes de eu começar a responder, queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixar o seu like nesse vídeo, desde já, pra poder mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo, que ele é relevante, pra que o YouTube continue recomendando pra você e pra outras pessoas também. Gente, muito recadinho que eu queria dar aqui, que se vocês estiverem ouvindo barulho de ventilador, vocês me desculpem, mas tá muito calor, então eu tive que deixar o ventilador ligado, senão eu não ia conseguir sentar aqui pra gravar pra vocês. Espero que não esteja vazando aí esse áudio do ventilador no vídeo. A primeira pergunta, então, tem algum livro que você começou esse ano e ainda precisa terminar? E o livro que eu escolhi para responder é O Retorno do Rei, do Tolkien. Esse aqui é o terceiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Que não é bem uma trilogia, mas enfim, nós consideramos como uma trilogia. Eu comecei esse livro há pouco tempo, só que eu tô fazendo uma buddy read com a Paloma Mantovani, do canal Clube da Paloma, e a gente combinou de ler esse livro até o fim de dezembro, mas eu vou falar a realidade pra vocês. A gente tá no começo do mês agora, e eu ainda não cheguei nem na meta que a gente tinha prometido pra novembro. Então eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer o possível pra ler esse livro até o fim do ano, porque eu não gostaria de deixar esse livro passando pra janeiro. Mas se acontecer também, paciência, né? Mas vou fazer tudo que estiver ao meu alcance pra poder focar nessa leitura e terminar até o fim do ano. Segunda pergunta é, você tem algum livro natalino pra te ajudar nessa transição do fim do ano? E assim, gente, eu cheguei a pensar em pegar um romancinho, acho que muita gente gosta de pegar romances natalinos nessa época, então eu tava realmente pensando em fazer isso agora no mês de dezembro, pegar um romancinho, né, com essa temática pra ler, só que aí, gente, eu falei, não, vou tentar buscar um livro diferente, um livro que fuja desse padrão de romance, e aí eu me deparei com um livro que eu já tinha interesse em ler, eu já ouvi falar muito bem desse livro, mas eu não sabia que ele se passava na época do Natal, então fiquei bastante feliz quando eu vi, e é o Pequenas Coisas Como Estas. Vou deixar a capa aqui pra vocês, porque eu vou ler esse livro em e-book, ele está disponível lá no Biblion, e como eu disse, eu já ouvi falar muito bem desse livro, inclusive esse livro tem uma adaptação cinematográfica que saiu há pouco tempo, inclusive o protagonista é o Cillian Murphy, que é um ator que eu gosto bastante, então fiquei ainda mais interessada, porque o livro é muito curtinho, ele tem menos de 100 páginas, então é meio que um conto ali, e além disso, já tem adaptação também pra eu assistir, e fica tudo nessa vibe aí de Natal, né, então eu escolhi esse livro pra ser a minha leitura natalina de dezembro. A terceira pergunta é, tem algum lançamento que você ainda deseja? E essa pergunta, obviamente, que a gente responde de forma positiva, porque nós, leitores, sempre temos algum lançamento que a gente tá de olho, e o lançamento mais recente que eu tô muito afim de ler é A Sombra dos Deuses. Eu acho que esse livro tá sendo lançado agora em dezembro, é um livro que tava super bem comentado lá fora, tá chegando agora aqui no Brasil, já ouvi bons comentários também sobre ele, é um livro de fantasia, de alta fantasia. Esse livro e A Vontade de Muitos são dois, assim, que eu tava super de olho, só que A Vontade de Muitos eu já tenho, consegui adquirir na pré-venda, e o A Sombra dos Deuses provavelmente vai ficar pro ano que vem, a não ser que ele baixe bastante, assim, o valor esse ano. Caso contrário, eu vou deixar pra comprar ano que vem, mas eu tô muito afim de ler esse livro, um livro que eu já tava esperando há bastante tempo, com certeza é o meu lançamento, assim, que eu mais tô de olho, que eu ainda não tenho. A pergunta 4 é, quais os 3 livros que você quer ler antes do fim do ano? Eu separei aqui 3 livros que eu vou tentar encaixar na minha TBR. Um deles eu pretendo começar nos próximos dias, e os outros 2, se tudo der certo, eu ainda vou ler em dezembro. Mas eu sei que é esperar demais, é confiar demais em mim. E o primeiro deles é A Sombria Queda, de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White. Já falei desse livro algumas vezes aqui no canal, em vídeos anteriores, em vlogs recentes que eu fiz, porque depois que eu assisti o filme do Frankenstein, eu fiquei muito afim de ler esse livro. Fiquei mais interessada em ler esse livro do que reler Frankenstein. É um livro que eu tentei ler no mês passado, mas não deu certo, então vamos ver se até o fim do ano eu consigo ler. Ele não é um livro muito grande, mas é aquela coisa, né? A gente tá naquela vibe de ler tudo que a gente puder ainda em 2025, então não sei se eu vou conseguir encaixar ele junto com as outras leituras. Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, é um livro que eu tô prometendo ler desde o começo do ano, e até agora eu não consegui colocar em nenhuma das minhas TBRs, nenhum dos meus meses. Eu acabei lendo um outro livro do autor, mas não li esse, e esse eu já tinha aqui em casa. Eu comprei um novo livro do autor e li, mas não li esse. Então eu acho que eu também preciso tomar vergonha na cara. Eu acho que não tem dias o suficiente nesse mês pra eu ler tudo que eu quero ler, mas não custa a gente sonhar, né? Não custa a gente desejar. Vou ver, porque eu prometi que esse livro seria ele desse ano, já faz bastante tempo, então eu espero conseguir fazer isso. E o último que eu separei, que é um que eu acho que eu vou começar nos próximos dias, é Os Três Desejos de Eugênio, do Victor Martins. Também já comentei desse livro em um vlog anterior. Eu tinha colocado esse livro na minha TBR de novembro e eu não li, então acho que isso é uma prova de que eu preciso sim ler este livro, né, e cumprir com o que eu prometi pra mim mesma, já que eu queria ler esse livro em novembro já passou da hora também de eu pegar esse livro aqui, e esse eu acho que eu vou ter mais sucesso
sucesso, porque ele é mais curto e geralmente os livros do Victor Martins são muito rápidos de ler, então acho que eu não vou ter nenhuma dificuldade. A pergunta 5, que é a penúltima pergunta, é: tem algum livro que você acha que ainda pode te chocar e se tornar o favorito do ano? Olha, gente, é um pouco difícil responder essa pergunta. Eu ainda não sei, dos livros que eu já li, eu não sei qual que é o meu favorito do ano. Talvez eu tenha, assim, uma ideia, mas eu ainda não decidi, não bati o martelo pra poder fazer o vídeo de melhores leituras. Mas eu não sei se dos livros que eu pretendo ler ainda esse ano, algum deles vai se tornar o favorito. O que eu acho é que tem 2 livros, assim, que podem entrar pra minha lista de favoritos. Isso eu acho bem mais possível do que se tornar o top 1, assim, do ano. E os livros em questão são A Casa Holandesa, da Ann Patchett. Esse livro eu vou fazer uma buddy read com uma amiga minha, com a Ju. É um livro também que a gente vem enrolando já há bastante tempo. Ela já tinha me chamado pra fazer essa buddy read, eu acho que há mais de 2 anos, se bobear, e esse livro tá parado aqui todo esse tempo. Pelo que eu já ouvi falar, por ser um livro, assim, de drama familiar, é um gênero, né, digamos assim, que eu gosto, é um tipo de assunto que eu gosto de ler. Eu acho que quando é bem feito, o drama familiar, ele me conquista. Então eu acho que esse livro pode entrar, pelo menos, pra minha lista de favoritos do ano. E outro que eu também tô botando muita fé e acho que ele vai entrar pra minha lista de favoritos se eu conseguir ler esse ano, é Tress, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson. Sempre falar esse nome é aquela coisa, aquela emoção, né, aquela comoção que o nome do Brandon Sanderson gera aqui no nosso mundinho literário. Como eu não tô querendo dar continuidade a Mistborn agora, então eu decidi que eu vou ler Tress antes de pegar a continuação de Mistborn. Eu ainda preciso ler o 2º e o 3º livro da Primeira Era, tem muita coisa pra ler ainda. Então eu resolvi pegar esse livro antes, porque dizem que é um livro bem tranquilo, que você não precisa ter lido muita coisa do Brandon antes pra poder entender, né, toda a história. Todo mundo fala que é uma história bem tranquila de ser lida, assim, de forma separada. Então, eu separei esse livro aqui e, assim, quem sabe, né, gente? Talvez eu consiga ler esse ano e se eu ler, eu tenho praticamente certeza que esse livro vai entrar pra minha lista de melhores. E a última pergunta 6 é: você já começou a fazer planos de leitura pra 2026? Claro, óbvio que sim, né, gente? Não tem como a gente falar aqui de uma pessoa que está produzindo conteúdo literário e ainda mais que eu sou virginiana, então virginiana adora uma lista, adora fazer 1000 planos. Se a gente vai colocar em prática, já são outros 500. Mas eu adoro fazer listas, metas. E eu tenho já alguns projetinhos em mente. Inclusive, tem um que eu já quero começar em janeiro. E eu vou falar dele com vocês em breve. Então, já tem muita coisa, assim, que eu tô pensando. Eu ainda não defini as minhas metas para 2026. Mas em breve eu vou sentar com calma, fazer a minha listinha de metas. Mas com certeza já tem muita coisa que eu tô pensando em fazer pro ano que vem. Também tô pensando já, né, em quantos livros eu quero ler. Eu gosto de definir essas metas. Eu sempre falo isso aqui. Eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que fica, assim, se prendendo muito, sabe? Ai, não posso ficar aqui né, criando metas, porque vai que eu não consigo bater. Eu sou um pouco tranquila, assim, com isso. Eu coloco minhas metas e eu posso mudar ao longo do ano. Se eu não conseguir cumpri-las 100%, pra mim é sempre muito, sabe, tranquilo. Eu não fico, assim, com essa cobrança excessiva, sabe? Antes eu acho que eu não sabia lidar tão bem. Hoje em dia eu vim ficando cada vez mais tranquila em relação a essa coisa de metas. Porque eu percebi que, assim, eu não tenho obrigação nenhuma, sabe? É uma coisa que eu faço por diversão pra mim mesma, então não tem por que eu ficar com essa cobrança, essa loucura. Eu tento levar isso de maneira um pouco mais leve e tá funcionando, né? De uns tempos pra cá vem funcionando bem comigo. Então, sim, já tenho muitos planos e estou bem animada para 2026, principalmente, assim, para fazer leituras que eu goste mais, porque, infelizmente, já, né, falando aqui um pouquinho sobre as minhas leituras de 2025, não teve tanta coisa, assim, que eu amei ler, então eu tô bem empolgada para 2026, para que isso mude, né, para que eu consiga fazer leituras ainda melhores. Então essa foi a tag de fim de ano, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se você quiser responder, né, essas 6 perguntas, ou qual é o livro que você ainda pretende ler nesse finzinho de ano, se tem aí um top 3 leituras que você quer fazer até o fim do ano, quais são as suas prioridades, né, para esse mês de dezembro, se você tem alguma leitura natalina que você gostaria de me indicar, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mais uma vez, queria pedir para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e também deixar o seu like para me ajudar na divulgação desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!